alegria aqui no Tudo Mais, Marcelo Araújo, diretor comercial da e-Box. Olá, Marcelo, bom dia, que bom tê-lo aqui com a gente nesta manhã, seja muito bem-vindo, viu? Olá, Daísa, muito bom dia, obrigado por estar participando aí dessa matéria, que é muito especial aqui para nós. Vamos lá, que tem bastante assunto aí para a gente conversar. Bastante assunto para a gente conversar. É sempre bom a gente trazer informação para as pessoas, Marcelo. Assim, eu gosto disso, porque às vezes a gente pensa, uma empresa, né, que consegue ter uma tecnologia para armazenamento de dados, de informação, de documentos, a e-Box, tá certo, é e-Box mesmo, né, que fala, não é e-Box não, né? Correto, tá. A e-Box nasceu em 2015 com uma forte identidade de pessoas experientes no setor, gente. E é uma empresa que iniciou suas atividades auditada pela CVM e também dos fundos de investimento como acionistas. Olha, a missão de vocês é oferecer soluções de gestão documental, física e digital. Acho isso sensacional, Marcelo. Conta um pouquinho pra gente como funciona a e-Box, a empresa de vocês. Bom, nós iniciamos em 2015, né? A empresa, na época, nós tivemos aí a ideia de criar uma plataforma híbrida para atender tanto a parte digital de documentos como a parte física, né? Na época tinha um desafio muito grande, porque nós estamos aí numa transformação digital, né, de documentos, todo mundo ainda quer saber se fica no físico, se vai para o digital, enfim. Então nós fomos aí bem felizes de criar uma plataforma e aí desde então fazendo sucesso. Então nós temos aí vários serviços, várias soluções, né, como guarda de documento, digitalização de documentos, o próprio armazenamento de documentos físicos, documentos digitais, enfim. E também atualmente a gente conta aí com bastante plataformas digitais para atender o nosso cliente. Olha só que curioso isso, né? E assim, claro, a maioria dessas informações são informações sigilosas, né? Como que funciona essa parte, né? Se as pessoas pedem para vocês armazenarem, vocês têm todas essas parcerias, mas são informações sigilosas, é isso? Sem dúvida, né? Toda a documentação das empresas, cada um tem o seu grau de sigilo. Você tem, óbvio, várias empresas no mercado. Se você pegar o setor financeiro, é um mercado também que precisa de muito sigilo, né? As indústrias, comércios e assim por diante. Isso vai depender muito de cada um. E aí o que nós fizemos? Em 2018, a gente já teve a iniciativa de tratar esse assunto da segurança da informação com um assunto aqui bem relevante. Então, nós somos atrás de uma certificação, que é a ISO 27701. Então, nós somos certificados em 4 processos: no processo de digitalização de documentos, de guarda de documento físico digital e de processamento de documentos. E aí, em 2021, a gente já teve também a busca da nossa certificação da 27701 para as questões da LGPD. Nós somos a única empresa certificada nos 2 quesitos, né, para atender essa questão que é importante para os nossos clientes, que aonde está o dado, com quem que está, de que forma que ele está seguro ou não, né, porque é muita confiança, né, uma empresa depositar aí para a gente guardar as informações dela. Olha só, realmente. Marcelo, vamos falar uma coisa, né? Acho que nunca se falou tanto no mundo, aqui no Brasil, na nossa vida, no nosso dia a dia, em proteção de dados. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Qual a importância de ter, né, trabalhar com empresas parceiras, assim, empresas como a e-Box, que garantem essa proteção de dados, né? Qual a importância? Por que é tão importante ter essa proteção, hein? Daís, infelizmente, atualmente a gente vive num estado, né, que está dessa questão da segurança cibernética, né, tá muito forte. A gente percebe, o mercado aí se fala no sentido de muita invasão de dados de informação, né, dados que são expostos e assim por diante. Para nós aqui não é diferente. Então, como eu trabalho com muito dados de clientes sigilosos, como prontuários, por exemplo, de colaboradores, né? Enfim, dados financeiros também, você tem que pensar em mitigar o risco a todo momento. Então, a todo momento, você tem que buscar
metodologias, né, de segurança da informação, e uma delas que nós utilizamos aqui é essa questão da ISO, né? Então, nós temos um time que está ali sempre pronto, né, para qualquer eventualidade, o que acontecer, mas não dá para garantir 100%. Hoje em dia, infelizmente, porque tem muitas informações, né, circulando aí pelo mercado, que é o que o pessoal gosta, que os hackers gostam exatamente de buscar esse tipo de informação. Então a gente tem que mitigar o risco. Esse é o que a gente faz aqui dentro. Entendi. E Marcelo, qual que uma falha, né? Uma falha na proteção dessas informações? Quais são as consequências, hein? A falha principal, vamos dizer assim, ela está voltada por pessoas, né? Por incrível que pareça. Você tem ferramentas para fazer essa segurança fortíssima, mas infelizmente a gente tem uma vulnerabilidade muito grande com relação às pessoas. Então, a consequência, ela é assim, muito grave, né? Porque vazando uma informação dessa, realmente tem penalidades grandes, né? E você está expondo exatamente muito dado, muita informação em um monte de pessoas que realmente possam usar isso contra as empresas, né? Então, nós temos, na verdade, que tentar, como eu falei, mitigar exatamente esse risco. Mas, hoje em dia, é algo, assim, muito forte no mercado e a gente tem que tomar muito cuidado. A gente escuta muito dizer hoje que que é tão precioso o dado, né, do cliente, né, assim, são dados preciosos, né, quando uma empresa tem os dados ali do cliente, são dados muito preciosos. Então, assim, os riscos relacionados aí à segurança da informação, hoje em dia é muito importante que essa empresa que está, né, que nem a iBox, que está aí no mercado desde 2015, vocês consigam amenizar esses riscos para que não aconteça todos esses perigos que você acabou de dizer, é isso? Exatamente. E você tem o dado, aqui você tem o dado físico, né? Que você tem dele, de vazamento, que óbvio, se algum colaborador, por exemplo, hoje dentro da própria iBox, todos os nossos colaboradores numa determinada área da companhia, seja logística ou área de operações, ela não pode usar, por exemplo, um celular. Né? Não? Não, porque ela pode fotografar algum documento desse e compartilhar com alguém. Entendi. Então, a gente tenta evitar isso. Fora que o contrato também tem contrato de confidencialidade, com multas e tudo mais. Para visitar a iBox, por exemplo, um cliente nosso, né, qualquer cliente, ele não consegue entrar na iBox com o celular dele. Né, seja um fornecedor, seja um cliente, porque ele não pode fotografar absolutamente nada que está em operação hoje. Então, e para a parte de documentos digitais, você também tem estruturas, né, com que você faz com pentest, né, que é, na verdade, você testar se realmente aquele dado onde ele está guardado, né, está compatível com os padrões de mercados de segurança. Olha só, e Marcelo, qual que é a importância de armazenar os dados, tanto pessoais como também jurídicos e empresariais? Por que as empresas procuram vocês? Qual que é a importância desse armazenamento? Aí tem uma questão de organização de documentos, né? Ótimo. Então, na verdade, para as empresas em si, o importante é os documentos estarem organizados, né? E tem uma questão também de governança dentro das empresas que é importante. Então, antes você tinha uma empresa, por exemplo, você não ligava muito para essa questão do arquivo, né, dos documentos. Literalmente, você pegava e guardava isso em algum local. Eu costumo dizer que o pessoal guardava isso debaixo da escada, né? E é isso mesmo, aqueles armários, né, umas pastas assim, lembra? Não era isso que guardava? Exatamente, exatamente. Vai guardando aí e vamos deixar, né? É isso. E aí, quando você precisa desse documento para alguma informação, por exemplo, uma fiscalização, uma auditoria, a própria venda de uma empresa, né? E outros fatores, se você não tem isso organizado, aí realmente você pode ter sérias penalidades, né, de não estar apresentando esse documento.
Então, o que nós fazemos aqui para as empresas? Nós ajudamos as empresas a organizar tudo isso, né? A organizar essa documentação e deixar ela disponível através de plataformas que nós temos hoje na iBox, tá? Então, essas plataformas o cliente consegue acessar e visualizar esse documento rapidamente ou buscar esse documento rapidamente, né? Então, está muito acessível para ele. Então, esse é o ponto. E para questões pessoais, a gente não atende aqui o mercado da pessoa física. Mas eu aqui, por exemplo, pegando aqui como exemplo, tem que estar tudo muito organizado também, tudo aquilo que gera documento, né, para que quando você precisa, você acha. E geralmente, se isso não estiver organizado e você vai buscar, dá aquele pânico, né? Onde está? Onde eu coloquei? Como está armazenado? Enfim, realmente precisa de uma organização, seja ela física ou seja ela digital, para que você encontre rapidamente essa informação. Olha só, isso que você disse é muito curioso, né? Porque assim, então, a iBox, na verdade, ela armazena, mas vocês também organizam e processam toda essa documentação ali de uma forma que traz agilidade para o cliente. Isso é um ganho muito grande. Não é isso, Marcelo? É um ganho muito grande no mercado, porque assim, é só você procurar numa busca ali, ter o documento na mão. Imagina você ter que ir lá abrir embaixo da escada e ficar horas procurando um documento, não é mesmo? Então, você imagina uma empresa e que tem aí várias áreas, né? Então, a gente atende aqui dentro de uma empresa todas as áreas possíveis. Então, você pega a área de prontuários de colaboradores, é uma área crítica da empresa, por exemplo, né, para você acessar essas informações e buscar essas informações. Você tem uma área contábil, uma área financeira, uma área de compras, uma área jurídica, né? Tudo isso tem que estar muito bem organizado, né? E é bacana quando você encontra essas informações rapidamente. E essas informações, ao longo do tempo, elas só vão crescendo, né? Você vai tendo mais informação, você vai tendo mais dados. E como é que controla tudo isso? E as pessoas, elas mudam dentro das companhias, né? Uma hora você está fazendo, uma hora a pessoa ela guarda lá no drive dela de uma forma estruturada, a outra guarda de outra forma estruturada. O que a gente faz é solucionar isso com uma plataforma digital, uma plataforma híbrida, né, como eu falei, para que ele busque esse documento a qualquer momento através de uma indexação. Então, você dá uma palavra-chave, é como se fosse buscar no Google, né? Eu quero buscar todo mundo com o nome Marcelo Araújo, por exemplo, e já vai dar o resultado de quais são os documentos com o Marcelo Araújo, se esse documento ele é físico, se esse documento ele é digital, né? Quando que ele foi processado esse documento, se ele está disponível ou não. É assim que nós atuamos junto com as empresas. E qual que é o sistema de tecnologia que vocês usam? Fica tudo armazenado numa nuvem, é isso? Ou vocês inovam isso sempre? Nós aqui também, o que nós escolhemos, né, desde quando nós fundamos, nós somos também desenvolvedores de software, mas para o nosso negócio. Que legal! Então, nós temos um time que desenvolve todas as nossas plataformas. Nós temos uma plataforma que a gente chama de back-office, que a gente roda isso dentro da iBox, que é o nosso grande ERP para o nosso negócio, né? Então, ele tem características que atendem a área de logística, área de operações, né? Comercial e assim por diante. E aí nós temos a plataforma do cliente, que é a plataforma onde o cliente acessa as informações. Então, ele vai buscar essas informações a todo momento, né? Nós temos hoje mais de 4.000 usuários, né, ativos lá dentro dessas plataformas, são mais de 300 clientes que nós atendemos hoje, de pequeno, médio e grande porte, e tudo isso está na verdade, hospedado dentro da Azure e da Microsoft, que é um data center hoje, com replicação geográfica e backup das informações dentro da AWS. E qual que é a importância, qual que é a diferença aqui que você pode dizer para a gente, assim, qual que é a diferença, né, de vocês terem esse time de funcionários, de profissionais que inovam e planejam e criam aí o próprio sistema de vocês? Então, o mercado ele está em constante transformação. Sim. Então, quando nós começamos lá em 2015, a nossa grande dificuldade que nós tínhamos era convencer o cliente de colocar o dado dele em nuvem. Né? Todo mundo não acreditava, todo mundo achava que é nuvem, né? naquele período, que alguém ia pegar as informações, ia pegar o dado dele não ia estar seguro e tudo mais. Então todo mundo queria data center interno. A gente escolheu para fazer isso em nuvem. Então nós aqui
temos uma área, né, de inovação que sempre está de olho no mercado para novas soluções, novos negócios, né? A iBox, quando você tem uma característica de olhar para ela hoje, você enxerga ela muito mais digital do que física, né? Certo. Ao contrário hoje dos nossos concorrentes. Então, hoje, por exemplo, eu, na verdade, tenho 80% dos processos mais digitais do que física. Então, nós ajudamos o cliente nessa transformação digital com o processo. Então, atualmente, a gente olha para o cliente e fala assim, olha, o que eu consigo ajudar aquela área no seu processo para gerar documentos eletrônicos já digitais, né? Para fazer uma assinatura eletrônica já através do nosso sistema automaticamente, para armazenar isso de forma correta. Então, nós temos processo também. Não é só a questão de guardar o documento, né? Guardar o documento para nós aqui é o processo final. Ele é o processo final que tem que estar bem estruturado isso. Mas antes, tem muito processo de assinatura, de workflow de documento, de uma série de coisas. E aí, cada área de uma empresa, ela tem um determinado processo, um determinado método. Tá? E a gente gosta, na verdade, de estar com o cliente muito alinhado, né? E trabalhar na necessidade dele, naquilo que ele de fato precisa. Olha, eu acho esse trabalho sensacional, eu acho incrível, até porque, como eu disse, nunca se falou tanto, né, mesmo da lei geral aí de proteção de dados, né, os cuidados que nós temos que ter com os nossos dados pessoais também das empresas. Claro, não vamos falar aqui as empresas, mas assim, os clientes de vocês são clientes, então, assim, que precisam de muito sigilo, de muito cuidado com esses dados. O que tem? Tem hospital, tem comércio, tem supermercado. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está dando, só para a gente dar um exemplo aqui, Marcelo, para quem está em casa assistindo a gente, para entender como que é feito o trabalho de vocês. Nós atendemos assim qualquer ramo de atividade, tá, né? Então, nossa solução ela serve para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho de empresa, seja uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, né? Então, nós atuamos aqui com grandes empresas do mercado, hospitais, indústrias, né? E assim por diante. Então, a gente está aberto exatamente para solucionar o problema do cliente hoje nessa questão de gestão de documentos. E quando nasce uma empresa no mercado hoje, ela tem que se preocupar com isso, porque ela vai crescer, ela vai ter processo, né? E quando você faz isso adiante, né, lá na frente, é mais custoso, né? Demora mais para você implantar, e para você implantar, e para implantar exatamente demora um pouquinho aí de acordo com cada um dos projetos que a gente tem. Porque hoje uma pessoa vai abrir uma empresa, provavelmente, né, tudo vai ser digital, tem muitos e-commerces hoje, a gente consome muito produto hoje, as nossas compras são feitas online, não é mesmo? Então, se você vai abrir, pensando em abrir uma empresa, olha que dica maravilhosa que o Marcelo deu, não deixa para fazer isso depois, não é mesmo, Marcelo? Não. Essa organização aí dos documentos da empresa. Maravilha. Oi? Pode falar. Não, é correto, é isso mesmo, tá? Você organizar desde o início fica tudo mais fácil. A gente tem um exemplo aqui da própria iBox, tá? Porque nós, na verdade, nascemos dessa forma, nós já fomos organizando desde o início todos os nossos processos. Então é bacana quando eu olho, por exemplo, o sistema que eu quero achar, por exemplo, um contrato de um cliente, eu quero achar, por exemplo, um histórico de um processo que aconteceu há 9 anos atrás, de uma proposta que foi emitida, você já está lá. Bem rapidamente você acessa isso, entendeu? Olha, isso então, é maravilhoso. Então você tem histórico. Que importante. Bom, que bom. Olha, gente, você que está acompanhando o nosso programa nesta manhã, vou deixar aqui para vocês. Tem um e-mail, não tem, Marcelo, que as pessoas podem entrar em contato, nós vamos colocar aí na tela. Aí, ó, contato@eboxdigital.com.br, correto? É isso? Perfeito. E tem também o telefone da empresa, 11-4280-5520, certo? Perfeito. Marcelo, que alegria te receber aqui na manhã da IPP-TV para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho, que é tão importante, que a gente escuta às vezes falar tanto, né, sobre proteção de dados, a gente ter uma ideia de como tem que preservar esses documentos, porque são informações valiosas, não é mesmo? Isso mesmo. Eu que agradeço, Daisy. Muitíssimo obrigada. Um ótimo dia para você, fica com Deus, até mais, viu? Volte sempre. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Tchau.